gente, muito obrigado pela presença de todos, sejam todos bem-vindos, tá? É um prazer finalmente estar conhecendo vocês, eram poucos que eu conhecia presencialmente. A ideia desse projeto, que estamos começando hoje, é fazer alguns encontros com vocês ao longo do ano, tá? Para nós podermos fazer uma prática, para podermos trocar uma ideia, para poder trocar uma energia bem importante, né? Para o nosso primeiro tema... Olha, tem até um caderninho especial para assistir minhas aulas. Muito chique, viu? É uma honra ter vocês como alunos, vocês são maravilhosos. E para o nosso primeiro tema, eu escolhi falar sobre o ramo externo da bexiga, né? Que são os pontos dos espíritos. É um tema que vocês já viram que eu gosto muito, né? Que estou toda hora falando sobre isso, de uma forma ou de outra. Mas é um tema importante nós entendermos para que serve o ramo interno e o ramo externo da bexiga, né? Porque muita gente simplesmente coloca ou utiliza como pontos de dor. Então, achei um tema bem legal para nós começarmos, né? E uma das coisas mais importantes nós entendermos em relação a esse tema é o que são os pontos internos da bexiga e os pontos externos. O que são os afluentes dos órgãos. Nós temos os 6 níveis energéticos, que já apresentei para vocês em outras aulas, né? Nós temos o Taiyan, o Shaoyan e o Yangmin, e depois nós temos o Taiyin, o Shaoyin e o Jueyin. Esses 6 estágios de energia foram descritos no Shanhan Lun por Zhang Zhongjin. Eu também já falei para vocês, quando chegar no céu, é o primeiro cara que eu quero conhecer. Você onde está o Zhang Zhongjin? Que é sensacional, ele foi demais. E ele descreveu os 6 estágios de energia. Os 6 estágios, eles definem o padrão de penetração de um patógeno externo, como é que ele vai atuar no nosso sistema, a princípio. E depois, ao longo dos séculos, os médicos que vieram e estudaram os 6 estágios, eles descobriram que os 6 estágios não refletiam somente o padrão de penetração de patógeno externo, mas também refletiam todo e qualquer movimento de energia dentro do nosso corpo. Então, quando uma energia vai ser exteriorizada, então é um padrão bem interessante. E através desse estudo nós compreendemos, né, que o Taiyan é o nível mais superficial, mais externo. O Taiyan é composto pela bexiga e pelo intestino delgado. Então, como é o padrão, o estágio mais externo, é o estágio que entra primeiro em contato com fatores patógenos externos e é o último estágio a receber a energia interna. Então, toda vez que existe um excesso interior, esse excesso não tem para onde desaguar, porque o último estágio é quem? É o Jueyin. Então, quando tem um excesso no interior, o que a energia do interior faz? Vai em direção ao exterior. Como o último estágio é o Taiyan, o que o Taiyan faz? Ele tenta acumular essa energia e, posteriormente, eliminar. Por isso que nós temos a bexiga e o intestino delgado como órgãos responsáveis. E o que a bexiga faz? O nosso corpo, inteligentemente, como ele sabe que nós passamos por períodos de seca, por períodos de deficiência, né? Rim e bexiga são do elemento água, que faz parte do inverno. O inverno é um período em que nós temos que armazenar a energia, a essência, e nós temos que nos resguardar para poder manter a energia forte e contida para que na primavera ela floresça. Então o que acontece? A bexiga, ela tem como função armazenar a energia e eliminar seu excesso. E ela armazena a energia através dos chuos dorsais. Os chuos dorsais são como se fossem bolsões de energia, tá? Onde eles guardam o excedente e armazenam. Armazenam para quê? Para um período de escassez, para um período de deficiência. Por isso que é errado nós usarmos todas as sessões chuos dorsais. Porque se você usar chuo dorsal toda a sessão, você vai usar aquele excedente de energia que está armazenado, né? Daqui a 2 dias você vai usar de novo.
Daqui a 2 dias você vai usar de novo. Daqui a pouco não tem nada, você está perfurando, o paciente está fazendo 20, 30 sessões e não está tendo resultado. A ausência de resultado, muitas vezes, é por causa de um esgotamento do ponto que o próprio acupunturista causa, através do repouso e através da resposta que nós vamos ter ao longo das sessões. Né? Deixar descansar significam 2 coisas. Ou você alterna o conjunto de pontos que você está utilizando. Por exemplo, utiliza um dia os fios dorsais, outro dia utiliza a região anterior. Ou simplesmente espaça as sessões. Em condições crônicas, nós temos respostas muito melhores com menos sessões. Enquanto em condições agudas, né, como tem um excesso, como tem um bloqueio, uma estase, nós podemos fazer várias sessões seguidas sem ter a preocupação de estar esvaziando o local. Entenderam? Então, os fios dorsais, basicamente, eles guardam excedentes de energia. Inteligentemente, né, nós temos diversos pontos, são os pontos a 2 vias. Eles fazem essa conexão através do vaso governador e ele faz essa conexão através do Chon Mai. Todo órgão e víscera possui seu meridiano, né? E como eu já falei para vocês também, não existe espaço vazio entre um meridiano e outro. Então, se eu tenho aqui o vaso governador, do lado dele está passando a bexiga, né? Não existe área sem energia. Então, quando eu utilizo um ponto da bexiga, principalmente direcionado para a região interna, eu estou puxando ou empurrando energia para o vaso governador. O vaso governador, internamente, ele se comunica com o Chon Mai. E o Chon Mai distribui energia por dentro do nosso organismo. E o que acontece? Quando a bexiga está com excesso de energia, ela acumula energia em seus fios dorsais e através da própria altura mesmo do ponto, a gente consegue jogar aquele excedente de energia para um órgão e para uma víscera. Então, o Shinshu, que é o B15, por exemplo, do coração, ele não joga energia para o coração porque ele está jogando energia para o coração. Ele joga energia para o coração pelo fato dele estar na altura do coração. Então, todo órgão, todo canal, todo ponto, ele tem um objetivo, ele tem uma função. E a função desse ponto, desse órgão, desse objetivo, ele se dá muitas vezes pelo nível energético ou ele se dá pela localização anatômica mesmo. O objetivo do intestino, da bexiga é justamente armazenar esse excedente de energia para usar em tempos de escassez. Quando existe um excedente muito grande de energia, a bexiga ela toma algumas formas, algumas atitudes para poder eliminar esse excedente. A eliminação desse excedente pode ser através de excreção mesmo, ou pode ser através de uma sudorese intensa, uma sudorese profusa, que venha, às vezes, do nada. Às vezes, do nada, você sua demais durante a noite. Às vezes, você começa a tossir. Então, são formas que o nosso corpo acha de eliminar algo que está em excesso na superfície. Se a superfície estiver fechada, né, contraída, por causa de um frio ou por causa de deficiência de tecido do pulmão, esse excesso de energia fica retido. Aí a pessoa começa a sentir dolorimento mais superficial, começa a apresentar, às vezes, até febre, porque a energia não está conseguindo fazer esse movimento e tem excesso de energia lá. Mas isso é muito difícil no caso de energia boa, né? Normalmente a gente sofre por deficiência. E o que acontece? Esse tique fica guardado, excedente, dentro do canal da bexiga. Nós sabemos que o Qi movimenta o sangue. E o sangue, ele movimenta o Shen. Tá? Ele carrega o Shen. O Shen, ele assenta no sangue e o sangue é movimentado pelo Qi. Isso já vimos também 1000 vezes. Porém, se nós fizermos um paralelo com a parte mais ocidental, nós temos o corpo físico e o corpo energético, o corpo mental. Eles são responsáveis
pelo movimento numa visão mais ocidental, enquanto nós temos o Qi, Shui e o Shen na relação oriental. Porém, eles têm relação direta. O Qi, principalmente com a parte energética, porque o Qi é mais yang, o Qi é mais fluido, e nós temos o Shui relacionado com a parte mais física, porque o Shui é mais yin, né? E nós temos o Shen e a mente se interrelacionando. Então, quando um ponto ele está com alguma estagnação de Qi ou com uma deficiência de Shui, ele acaba influenciando o órgão e a víscera. Influenciando o órgão e a víscera, ele também vai influenciar o aspecto energético dela. Influenciando o aspecto energético, vai influenciar diretamente a passagem do Shen por este órgão e por essa víscera. Então nós temos, quando o Qi ele flui junto com o sangue no nosso corpo e passa por um órgão e por uma víscera, ele carrega a vibração daquele órgão e daquela víscera. O sangue carrega a vibração daquele órgão e daquela víscera. Se ele estiver deturpado, ele vai carregar essa deturpação adiante. Vai carregar para o órgão e para a víscera subsequente, carregando assim aquela informação deturpada daquela alteração energética. E essa alteração, essa informação deturpada vai ser carregada adiante e traduzindo através de um Shen alterado. Então, quando nós influenciamos o Qi de um órgão de uma víscera, a gente indiretamente vai influenciar o Shen. E como os Shus dorsais são apenas uma forma de nós tratarmos os espíritos. Existem várias formas de tratarmos a mente, né? Na medicina chinesa, tanto a parte do espírito é igual à mente, que é igual ao intelecto. Apesar de a gente ligar o intelecto ao baço, né? O Shen é que vai imprimir a informação para você carregar para a próxima vida. Então, parte do intelecto, o grande responsável é o Shen. Vocês lembram dos 5 espíritos? Nós vamos ver eles aqui um pouquinho mais para frente, né? Mas não querendo botar o burro na frente da carroça, nós temos o I e o Zi como subaspectos do Shen, e o Hun e o Po como espíritos independentes. Então, o intelecto ele é diretamente relacionado ao Shen, que é diretamente relacionado ao Yin. Por isso que nós temos o cérebro guardando as informações, mas temos o Shen movimentando e conectando todos os órgãos a essas informações, e temos o Yin produzindo a medula. E o mar das medulas é o cérebro, que guarda as informações. Por isso que eles três estão diretamente relacionados, enquanto o Hun e o Po estão indiretamente relacionados. Porém, o Hun e o Po, eles acabam entrando no círculo, né, da circulação do Shen. Por isso que eles são considerados subaspectos do Shen, porque sem eles o Shen não estaria dentro do corpo. Nós precisamos do Po para aterrar o Shen e precisamos do Hun para movimentar o Shen. E o Zi e o I são para direcionar e para dar impulsão, movimento, como se fosse um motor de arranque do espírito. Um autor chamado Jeremy Ross, né? Acredito que vocês conheçam, ele escreveu um livro chamado Combinações de Pontos. Foi um dos primeiros caras a fazer uma relação direta de pontos de acupuntura com chakras, tá? Vocês vão entender mais para frente por que eu estou citando isso. Mas todo chakra, né, que é utilizado na medicina indiana, na medicina Ayurveda, ele, na verdade, é um vórtice de energia. E um vórtice de energia, na verdade, é a expressão da expansão energética de um ponto de acupuntura. Então, quando a gente trata o chakra X, Y, Z, está tratando o ponto de acupuntura. Exatamente a mesma coisa com uma linguagem diferente, tá? Então, na verdade, os chakras, enquanto nós são pontos de acupuntura, né, a gente trata o chakra normalmente pela frente, ou trata o chakra por trás. Só que o chakra, quanto expressão, lembra que eu falei para vocês que um meridiano sempre encontra o outro? Internamente acontece a mesma coisa. O vaso governador e o vaso da concepção se encontram com o Chon Mai.
e a energia dos pontos se interrelacionam. Então, quando a gente trata, por exemplo, um VC17, é quase que a mesma coisa que tratar um VG10. A diferença é o nível pelo qual você está acessando essa energia. Se você tratar pela frente, você vai acessar através de um nível Yin. Se você tratar pelas costas, vai acessar através de um nível Yang. E ambos, como são pontos de grande expressão energética, eles formam um vórtice de energia que na medicina indiana chama-se de chakra, né? E na verdade são a mesma coisa. Então nós temos os chakras interrelacionados também com as vértebras, que são relacionados diretamente com o vaso governador. E tendo essa relação com o vaso governador, eles fazem ligação indireta com o Taiyan, com a bexiga. Criando assim, auxiliando assim a equilibrar todo o sistema de canais e colaterais. Por isso que o meridiano da bexiga, ele é bem peculiar. Porque além de fazer conexão com o externo e proteger o corpo de fatores patógenos externos, ele também faz conexão e auxilia a equilibrar todo o sistema de canais e colaterais. E o que acontece? Os espíritos dos órgãos, eles vêm através do excesso de energia, né, que a bexiga guardou e a conexão dele com o vaso governador para se conectar direto com o órgão e com a víscera. Porém, externamente, ele se conecta com os espíritos. Por que se conecta com os espíritos? Por que o ramo externo da bexiga é relacionado aos espíritos? Justamente pelo fato de toda energia, o Qi, formado por um aspecto Yin e um aspecto Yang. Então, quando você está usando, por exemplo, um B23, você não está deixando de trabalhar um B52. Você simplesmente está dando mais importância, né, mais direcionamento à energia Yin desse ponto. Se você trabalha o B52, por exemplo, você vai dar mais importância, mais direcionamento ao aspecto Yang desse ponto. Como o Yang é mais etéreo e o Yin é mais físico, nós temos o Yang relacionado ao Shen e o Yin relacionado ao Xue. Então nós temos o aspecto nutritivo direto da víscera mais relacionado com o ramo interno e o aspecto externo mais relacionado com a parte mais etérea, mais relacionado com o Shen. A bexiga ela acumula tanta energia, que na altura do B11 ela se subdivide, né? O B11, chamado grande laçadeira, se chama grande laçadeira justamente pelo fato de criar um colateral. Nós sabemos que quando temos alguma deficiência na circulação de energia num meridiano, ou num vaso, ou num nervo, o nosso corpo ele busca colaterais para conseguir manter o contato com aquele local. Então nós temos, por exemplo, no caso de uma trombose, né, uma neoangiogênese, onde você vai formar novos vasos para manter a circulação íntegra do tecido. Os nossos meridianos de energia fazem exatamente a mesma coisa. Se não imaginem, a mulher faz uma cesariana, pronto, para de circular energia lá no local, né? Porque cortou o vaso, depois costurou, depois fibrosou tudo, não circula mais. Então, num primeiro momento, vai ter uma diminuição na circulação? Vai, porque existe um bloqueio físico ali no local. Assim como um bloqueio físico, uma artrose, vai impedir o fluxo pleno do meridiano que passa pelo local, né? Uma cirurgia no abdômen também vai impedir o fluxo pleno. Só que nós vamos ficar sem essa energia a vida inteira? Não. Durante um período, durante um tempo, o nosso corpo vai se adaptando para formar colaterais para poder continuar íntegra a circulação de energia naquele meridiano. Ok? E dessa forma, o B11, ele subdivide o canal da bexiga justamente para manter esse excedente de energia no período em que nós repousamos. Muitas dessas energias nós só conseguimos atingir realmente o seu ápice quando nós estamos na tenra idade lá, do garotão lá que não tem preocupação, né,
Pode dormir até tarde, tem 12 horas de sono tranquilo, Não, gente. sem estresse. Não, ela, 3 filhos, imaginem como é que está o estado energético da criatura, né? Está em pé na base da fórmula magistral. Assim. Mas, normalmente, quando nós estamos muito cansados ou se recuperando, a gente tira um tempo para descansar, se alimentar melhor, né? A gente deixa de sair até tarde, para de ingerir bebida alcoólica, se alimenta melhor e você consegue dar um gás, dar uma recuperada na energia. Normalmente, nós utilizamos tanto o ramo interno quanto o ramo externo como pontos locais. Você, está com dor na lombar, B23. Está com dor lá na base da coluna, B25. Está com dor na região tóraco-lombar. Aí B18, B20, B21. Né? A gente até pensa nos órgãos. Vou botar aqui porque está com dor na lombar e porque também é o ponto do órgão. Tem uma resposta legal? Tem. Tá? Mas tem uma resposta bem legal se tiver energia naquele ponto. Nós estudamos através do princípio de medicina do imperador amarelo que usamos a parte anterior para tratar posterior, posterior para tratar anterior, esquerda para tratar direita e vice-versa, interior para tratar exterior e exterior para tratar interior. Nós vemos muito isso, por exemplo, no método Balance. Nós vemos muito isso, por exemplo, na tartaruga mística. Lembra quem fez a tartaruga mística? Que a gente utiliza o ponto bem na superfície, bem um pinguelinho de agulha, né? Para ter uma resposta muito legal. E como é que a gente coloca um pinguelinho de agulha para tratar uma dor na região anterior, no abdômen, para tratar uma dor na lombar? E às vezes a gente vai lá na lombar e atocha a agulha toda e não melhora. Porque nem sempre a gente precisa acessar diretamente o local. A gente só acessa o local diretamente se houver energia nesse local. Ok? Tanto o vaso governador quanto o vaso da concepção, eles têm essa capacidade de conectar-se com os órgãos externos e com os meridianos externos. Olha que interessante. Não sei se vocês já fizeram essa análise, mas nós temos a região anterior Yin, a região posterior Yang, correto? Nós temos na região anterior vaso da concepção, posterior vaso governador. Nós temos paralelo ao vaso da concepção o rim, nós tivemos paralelo ao vaso governador a bexiga, ambos do elemento água. Né? E qual o objetivo disso? É justamente fazer conexão, tá, dos trajetos internos e externos com a energia Yin e com a energia Yang. Nós temos o rim, é Shaoyin. Né? Lembra que eu falei para vocês dos 6 estágios ainda há pouquinho? O Shaoyin está quase que no finalzinho lá dos estágios Yin, né? E é um dos órgãos mais internos. E nós temos a bexiga como Taiyang mais externo na região posterior. Então o que acontece? A região posterior se comunica com o exterior, a região anterior se comunica com o interior. Por isso que quando temos alguma alteração muito profunda interna, é melhor usar a região anterior do que usar a região posterior. Entenderam? Agora, como os ramos internos da bexiga, eles fazem conexão direta com o órgão e com a víscera, nós podemos utilizar normalmente o ramo interno da bexiga para tratar alterações físicas no órgão e na víscera. Eles têm resposta muito melhor do que alterações energéticas. Então, por exemplo, pedra nos rins, B23 é top. O R3 vai funcionar bem? Vai. O R6, R7 funciona? Ok. O BP6 vai funcionar? Bom, legal. O VC4 vai funcionar? O R27, R16 vai funcionar? Vai. Mas o B23 vai funcionar muito melhor. Por quê? Porque ele faz conexão direto no órgão, na víscera. Tá? Diferente de um canal que vai utilizar meios internos para poder chegar no órgão e na víscera. Simplesmente porque está na altura dele. Não é nenhuma magia. Então o ponto da bexiga vai se conectar com o vaso governador. O vaso governador vai, através do Chong Mai, distribuir a energia para o órgão. Entenderam? E o ramo mais externo, ele vai simplesmente ser utilizado como um aporte mais yang dessa energia que vai direto para o órgão e para a víscera.
Apesar de nós falarmos assim para o paciente, não, fica tranquilo. Shen, eu me refiro só à parte energética, não é teu rim que está com problema não, precisa ir correndo para o nefrologista, não, não acontece? Fala assim, nossa, teu rim está deficiente, cara. Ah, vou morrer. Fala assim, nossa, deficiência de tiro do pulmão, o cara está no pneumologista no dia seguinte, né? Então, a gente sempre fala, mas né, tem relação direta sim. Tem relação direta com o órgão. Porque o canal, o trajeto interno, ele começa no órgão. Ele passa pelo órgão internamente. Se o trajeto interno passa pelo órgão, qualquer disfunção física vai influenciar o energético. E o energético vai influenciar o mental. Então essa relação aqui, ela é aplicada a qualquer espécie de etiologia, tanto interna quanto externa, tá? E o que acontece? Alterações nos órgãos, alterações nas vísceras, vão atuar no sistema energético e vão influenciar o estado mental. Por isso que nós devemos tratar o nosso corpo como um templo. Não é só para poder viver 100, 200 anos. É para manter também a integridade da mente e a integridade do espírito, tá? E acabou que, como eu falei para vocês, eu sempre tenho o costume de ir para frente e ficar voltando, né? Mas os 3 estágios, eles são utilizados justamente, nesse caso, para a gente poder identificar aonde está a patologia e, no caso da nossa aula de hoje, para poder entender por que o Taiyan, ele se comunica com o meio exterior, né? Vocês veem que o Taiyan, ele se relaciona diretamente com o Taiyin, porque Taiyan é o primeiro Yang e o Taiyin é o primeiro Yin. Sendo Taiyan o primeiro Yang e o Taiyin o primeiro Yin, ambos se conectam. Então nós temos a capacidade, através do ramo interno da bexiga, né, que é mais Yin, atuar sobre os estágios Yin, e através do ramo externo, né, nós temos capacidade de atuar nos estágios mais Yang. Por isso que o ramo externo ele tem que ser visto de uma forma mais carinhosa. Tem um livro chamado, eu gosto muito desse livro, chamado Manual de Acupuntura, do Peter Dedman. Tá? É um dos meus livros de referência, você tem, né? Um dos meus livros de referência para tanto não só localização como função de pontos é o Peter Dedman. O livro dele é fenomenal. E ele pega várias referências de autores consagrados ou autores clássicos. Então é bem interessante. No Peter Dedman, quando a gente pega as funções dos pontos dos ramos externos, nós conseguimos ver que esses ramos externos, eles têm diversas funções que ele correlaciona como indicações terapêuticas que não tem relação com os espíritos. Não tem relação nenhuma com... E a gente trabalha o ramo externo só... Ah, não, vou trabalhar o aspecto mental do não sei o quê. Não. Ele, na verdade, o ramo externo, ele tem uma relação com o Yang, do excesso, do excedente de energia que a bexiga armazena. Entenderam? Então, isso é um pouquinho difícil de dissociar, né? Mas, na verdade, eu estou juntando uma informação à informação que vocês já têm. Então, o ramo externo, para sintetizar, ele trabalha os 3 estágios Yang e o ramo interno trabalha os 3 estágios Yin. Então, se eu tenho uma pedra nos rins, por exemplo, é muito interessante trabalhar o B23. Por quê? Quanto o ramo interno vai trabalhar os 3 estágios Yin. E onde está o rim? No Shaolin. Agora, uma pessoa com depressão, sem estímulo, com falta de força de vontade, não está, sabe, não quer fazer nada, está chateada com a vida, você pode usar o ramo externo. Por quê? Porque ele vai dar força de vontade ao indivíduo. Ramo externo da bexiga, B52. B52 a gente entende como o espírito do rim. Então ele vai atuar no aspecto Yang do rim. Entenderam? Ou seja, o Shaolin vai equilibrar o Shaoyang. Através de quem? Do Taiyang. Através de quem? Do ramo externo. Olha que loucura, né?
A gente pega assim, pei, 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 pei. Na verdade, é a mesma informação que vocês têm, provavelmente, né? Isso que eu estou passando para vocês é somente a explicação da informação que vocês já têm. E essa explicação, ela está descrita nos livros. O problema é a gente conseguir achar essa informação, né? Porque, não sei se vocês já procuraram isso, mas tem assim, tem um trechinho aqui, tem um trechinho aqui, tem um trechinho aqui. Aí o maluco fica escrevendo assim. Aí depois eu pego o caderno e falo assim, caraca, eu anotei isso aqui em algum lugar. Aí eu vou e anoto o resto. Para juntar as informações. Porque as informações, principalmente no princípio de medicina interna do Imperador Amarelo, elas são muito espaçadas, são muito dispersas. Então você tem um capítulo falando uma parte, outro capítulo falando outro. É difícil a gente coletar todas as informações. É um bate-papo, né? Oi? É um bate-papo. É um bate-papo, igual eu estou falando aqui para vocês. Hoje vamos falar sobre isso, né? É? Apesar de eu falar muito, eu sei que muitas vezes a maior parte não entende o que eu estou falando. E às vezes eu, quando vejo a gravação, não entendo o que eu mesmo estou falando. Isso acontece. Aí ferrou. Quando você vê o que você falou e não entende o que você falou, das duas, uma. Né? Ou a informação... Das três, né? Ou a informação é confusa, ou você é confuso ou estava incorporado. Né? Então eu prefiro acreditar que a informação é confusa. A gente é que sabe quando você pediu para arrumar aqueles pontos lá. Quantos pontos tem no curso? Ah, trabalho da pós-graduação, né? O meu trabalho predileto para os alunos da pós-graduação é citar para mim quantos tissuns tem o corpo humano e justificar por que em 30 minutos seda e em 15 minutos tonifica. E ele só dá a dica de que está no Imperador Amarelo. Onde é que está essa informação no Imperador Amarelo? É só achar lá. 10 folhinhas, 10 folhinhas, 10 folhinhas. Tá tudo lá. Mas é bom, né? Faz o povo estudar, né? E assim, vale nota. Se tirar nota baixa, pode ser reprovado. Mentira, não vou dar nota baixa para ninguém, mas esse despentelho vai fazer o trabalho. É bem legal. Aquela semana foi difícil para mim, porque todo mundo me ligava para perguntar. E a Carla sabia, a Carla acertou a resposta e o povo ficou em cima dela. Ela falou assim, se tu contar, eu vou te dar 0. Não ia dar, mas ela ficou no terror. Ela, não posso falar, mas fala. Assim, se você falar, eu vou saber que alguém falou. Que ela achou, existem 3 lugares no livro que existe a mesma resposta. Né? Ela achou o mais difícil. Os capítulos mais fáceis, ela passou batido. Ela achou a parte mais difícil. Assim, cara, se alguém achar por aqui, eu vou saber que foi você. Então, tadinha. Então, o que acontece? Eu falei para vocês em relação aos chakras, tá? Justamente para nós chegarmos em relação ao excesso de deficiência, ao armazenamento e ao deságue. Né? Nós temos os chakras quanto vórtice de energia se correlacionando diretamente com os pontos de acupuntura. Tá? Aqui só tem 3 energias. Nós temos o Dantian diferente de aquecedor. Aquecedor é referente à via das águas e órgãos internos. Dantian é referente a vórtice, movimentação de energia. Nós temos 3 grandes movimentações de energia no nosso corpo. Né? Na cabeça, o Dantian superior, nós temos o Dantian médio, que é no centro do tórax, e temos o Dantian inferior. O objetivo desses 3 Dantians, desses 3 acúmulos de energia, são justamente se conectar com o meio externo e se conectar com o meio interno. Nós temos como grande conector do meio interno o Dantian inferior. Por isso que nas práticas do Qigong, normalmente nós utilizamos a mão sobre o Dantian inferior, a concentração de energia sobre o Dantian inferior, né? E como acúmulo de energia para a comunicação com o meio externo, nós temos o Dantian superior. Por isso que quando desgastamos uma ou outra energia, esses locais também sofrem interferência. Quem liga um com o outro? O Dantian médio. Dantian médio é composto pelo aquecedor superior. Aí a gente faz conexão com os órgãos e vísceras. Que aí nós temos aqui nesse local o pulmão e nós temos nesse local o coração.
O pulmão governa o Qi e o coração governa o Shui. Então nós temos os órgãos do Dantian médio facilitando a comunicação do Dantian inferior com o Dantian superior. Como se fosse, mas não é, né? Mas como se fosse um nível Shaoyang, né? Como se fosse uma dobradiça, um intermediário. Então o que acontece? Esses vórtices de energia, eles se conectam, né? Agora visualizem aqui os chakras. Não tenho chakras aqui porque eu não tive tempo de fazer no Photoshop, não achei nenhuma imagem para colocar para vocês. Mas imaginem no fundamento de vocês que aqui tem os chakras, tá? E eles se conectam com os pontos do vaso governador do vaso da concepção, que se conectam com os meridianos que estão nos seus laterais. Então, assim como na bexiga, teoricamente, a gente consegue acessar os órgãos internos e o aspecto emocional desses órgãos internos, teoricamente, pela região anterior, a gente também conseguiria, né? Não faria sentido? Por que a gente conecta pela bexiga, mas não conecta pelo rim? Porque aqui na frente a gente tem o vaso da concepção e tem o meridiano do rim. Assim, podia usar o meridiano do rim para conectar com a parte também espiritual. Mas a gente não conecta por dois motivos. O rim sofre de deficiência. Ele é o último aspecto energético. Dificilmente ele está pleno, tá? E a gente começa a desgastar a essência desde o momento em que a gente nasce. A princípio você está pleno de essência e começa a fazer a troca de energia para a formação dos tecidos, das células e o crescimento. Quando para o crescimento, em torno do terceiro ciclo de vida, né? Que para as meninas são ciclos de 8 anos e para os meninos ciclos de... Não, ao contrário, ciclo de 7 anos para meninas e ciclo de 8 anos para os meninos. Depois do terceiro ciclo, tá? E esse terceiro ciclo é justamente o momento em que você dá uma volta completa dentro dos 5 elementos, né? Ou seja, você volta ao teu ponto de origem, aí você começa um novo ciclo. Depois do terceiro ciclo, a energia da essência começa a declinar. Aí cabe ao nosso rim administrar esse declínio, tá? Então, o armazenamento sempre se dá através do Taiyang, através da bexiga. O intestino delgado, ele não tem capacidade de fazer a mesma coisa que a bexiga, tá? Simplesmente pelo fato de sua função energética. Enquanto a bexiga, ela armazena e elimina, né? Não é isso que a bexiga faz? O intestino delgado, ele separa o claro do turvo. Então, no momento em que ele separa o claro do turvo, ele não tem função de armazenamento. Então, o Taiyang da mão, ele não consegue acumular energia para guardar. E ele não faz conexão direta, né, por contato físico mesmo, por proximidade física, com o vaso governador. Por isso que só a bexiga que tem essa capacidade. Essa gravura eu botei aqui para vocês porque eu achei ela super interessante, tá? Ela mostra fisicamente, num corte anatômico, aonde passa o vaso governador, tá? Onde passa o canal da bexiga. Então vocês veem que por proximidade física, né, eles fazem conexão direta. E aqui na frente dos corpos vertebrais passa o Chong-mai, que é o vaso penetrador. Então eles fazem conexão direta. E, anatomicamente falando, o vaso governador fica na medula, né? E a medula, através dos seus nervos, né, aferentes e eferentes, se conectam com os órgãos e com as vísceras. Então, o vaso governador, ele joga diretamente energia também para o órgão e para a víscera. Então, nós temos as alturas das vértebras, com a referência do vaso governador, e os pontos da bexiga. E se nós sobrepormos, né, nós vamos ver que esses pontos fazem ligação direta também com o ramo externo da bexiga. Bruno, Diga. a conexão da água com o fogo, ela é feita pelo Chong-mai também?
Possivelmente. Possivelmente. Quanto elemento, eu nunca li nada a respeito, tá? Mas energeticamente falando, o que conecta internamente os órgãos internos, né, é o triplo aquecedor. O triplo aquecedor é a via das águas e ele está presente nos 3 aquecedores. Então ele facilita essa comunicação. Mas o caminho pelo qual percorre a energia ancestral do vaso governador e vaso da concepção é o Chon Mai, internamente. O vaso da concepção ele sobe na região anterior, o vaso governador para a região posterior, se encontram no céu da boca e eles descem entrecruzando, né? Tanto que na medicina Ayurveda chama de Ignad, né? Que é a Kundalini, né? Que é aquele intercruzamento que a gente, na medicina ocidental, na grega, a gente chamava de caduceu de Hermes. O caduceu de Hermes, aquele bastão com as cobras entrecruzando, na verdade eles simbolizam o movimento que a energia interna faz. A gente estuda muito, por exemplo, no esoterismo, a ascendência do Kundalini. Assim, a ascensão do Kundalini, né, o controle da ascensão dessa energia, que na verdade para nós na medicina chinesa, traduzindo a informação, seria forçar o movimento do vaso governador, né, para poder dinamizar a circulação de energia. Porque como o vaso governador equilibra o vaso da concepção e vice-versa, se você dinamizar um ou fortalecer um, o outro vai se fortalecer também. Ambos têm que estar sempre em equilíbrio. Por isso que quando você tem uma alteração no vaso governador ou no vaso da concepção, ele vai se refletir na região contrária. Um grande exemplo disso, tá, são as alterações posturais, que a alteração primária física está na região anterior, o encurtamento de cadeia anterior, o encurtamento do psoas ilíaco, o encurtamento de quadríceps, uma fibrose tecidual no abdômen, uma endometriose, se refletindo na região posterior. Aí nós, acupunturistas, tratamos a região anterior, a posterior melhora. Posterior não estaria o problema no vaso governador? Por que a gente tratou pelo vaso da concepção? Porque o vaso da concepção ele equilibra o vaso governador. Então acredito que internamente, né, se nós pegarmos a teoria dos 5 elementos na visão cosmológica, onde você tem no alto fogo, no meio terra, embaixo água, de um lado madeira e do outro lado nós temos metal, quem ligaria o centro, o eixo, que nós temos como elemento central terra, seria o Chon Mai, que é o vaso penetrador. Quem ligaria horizontalmente, né, madeira e pulmão com terra, ou seja, o princípio da intenção do espírito com a alma corpórea e a alma etérea, seria o Daimai, que é o vaso da cintura. Entendeu? Alguma pergunta, gente? Aproveita que a cabeça está funcionando, que daqui a pouco começa a dar tilt. Estou morrendo de sono. Dar tilt aí ferrou, né? Já me viu dando aula com sono, né? Assim, bebeu, professor? Não, tá dando tilt. E o que acontece? O ramo externo da bexiga, ele faz conexão com os espíritos, não só através do ramo interno, mas também conexão com os planos mais superiores através de determinados pontos. Nós temos determinados pontos do ramo da bexiga que fortalecem a conexão do vaso governador, que fortalecem a conexão do Shen, do Rum e das informações celestiais. Nós sabemos que o homem ele está inserido no meio em que nós temos 3 energias. Nós temos a energia do céu, temos a energia do homem e temos a energia da terra. Para equilibrar o yin e o yang do nosso corpo e cumprirmos com o nosso destino, nós recebemos informações celestiais e nós recebemos informações da terra. Essas informações, elas se dão através de alguns pontos no nosso corpo, que são pontos que como se fossem as antenas
da nossa amiga ali na orelha, né? Que conectam com os demais planos. Então nós já conhecemos que o R1 ele faz conexão primária com a Terra, né? Como nível Shaolin, como o inverno, onde a gente tem que armazenar e nutrir na região mais escura, mais obscura do nosso corpo, nós temos o ponto na sola do pé. O único ponto de um meridiano primário na sola do pé. Tá? E nós temos no topo, na cabeça, como nós estamos muito próximos da Terra e muito distantes do céu, nós precisamos de um amplificador de sinal de Wi-Fi, né? Esse amplificador de sinal de Wi-Fi são os 4 cavaleiros dos espíritos, né? O Sishen Chong. Então eles ficam em volta de Bai Hui. Bai Hui é o encontro dos 100. É o encontro dos 100 o quê? Dos 100 espíritos, dos 100 meridianos, das 100 energias que habitam o nosso corpo. Toda vez que o chinês fala assim 100, 1000, 10.000, ele não está se referindo ao número específico. Ele está se referindo a um monte de coisa. Assim, por exemplo, eu chego lá pro Gabriel e falo assim: Gabriel, tu foi lá na Liberdade? Aí tem erva pra caraca lá, né? O chinês falaria assim: tem 10.000 ervas lá. Quando o cara fala 10.000 ervas, não tem 10.000 ervas, tem um monte de erva. Então quando o cara fala Bai Hui, o encontro dos 100, é o encontro da galera toda, né? É o encontro de todos os aspectos psicoemocionais que o Shen pode apresentar. Então nós temos os 4 cavaleiros representando cada um dos elementos, né? E o VG20 representando o Shen, para poder fazer conexão direta. E se nós interpolarmos esses pontos para a região superior do nosso corpo, eles formam uma pirâmide, né? Que, esotericamente falando, em todas as tradições, são as formas com as quais utilizavam para se conectar com o astral. Então não é à toa que existem esses pontos aqui em cima. Porém, coladinho com o Sishen Chong, assim, ó, pezinho com pezinho, tá a bexiga, né? Tem o ponto B7. O ponto B7, Tong Tian, que é a conexão celestial, se chama conexão celestial justamente por causa disso. Porque o ponto B7, aqui, ó, o Sishen Chong está aqui, ó, tem um aqui, tem outro aqui. Aliás, não, tá ruim. Tem um aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Ele está coladinho com o ramo da bexiga justamente para fazer a conexão desses pontos. Mas como é que eles fazem? Eles fazem de forma direta mesmo, de forma física. O meridiano encosta, cola no outro. Entenderam? O que reforça a informação a respeito da conexão do ramo externo com o ramo interno com o vaso governador. Tá? Isso aqui é uma informação tirada de um ou outro livro, né? Uma explicação diferente do mesmo que a gente já comentou. Diga, pergunta? Não? É por isso que dizem que quando você vai ponturar esses pontos aí em uma pessoa que tem algum surto psicótico, né? Alguma coisa que, né, um problema psicológico, precisa tomar muito cuidado, né? Para ponturar principalmente o Bai Hui, né? Para ele não desencadear aquilo que ele tem de surto, né? Sim. Pode acontecer algumas coisas aí. Quando você pontura o Bai Hui, você pode forçar o Juan do fígado, né, que é o Hun, a levar o Shen direto para a cabeça. Como às vezes a pessoa está com os orifícios da mente obstruídos, o Shen, quando chega na cabeça, ele não consegue se conectar com os orifícios da mente, aí ele faz o que lá dentro? Ele começa a se agitar. Você imagina largar um animal enfurecido num salão com as portas fechadas. Ele faz o quê? Ele raspa a porta, corre para um lado e para o outro, raspa a parede. A mente faz a mesma coisa. Se os orifícios da mente estiverem obstruídos, se ele não quiser conseguir enxergar o que está à frente do rosto dele, se ele não conseguir separar o claro do turvo e assim vai para cada órgão e cada víscera, ele simplesmente vai ficar enfurecido. E essa fúria vai se traduzir por movimentos físicos. Por isso que a pessoa fica agitada, né? Porque o cérebro, ele não processa só informações emocionais. Ele processa também informações físicas.
Então, se a pessoa não entende e não se conecta com o meio, ela faz o quê? Ela vai agir instintivamente. E às vezes o instinto é agredir e fugir. Então, por isso que pode ocorrer esse tipo de alteração. Por isso que é mais interessante, quando a gente vai trabalhar pontos na cabeça, por exemplo, primeiro você abrir os orifícios da mente, né? Antes de usar o Bairrui. Então você utiliza os ramos mais externos para poder liberar o exterior, aí você utiliza os ramos mais internos. Ramo externo e ramo interno de canais Yang é simplesmente suas posições anatômicas, tá? Nós sabemos que pelos 6 níveis, nós temos o Taiyan como nível mais externo, tá? Mas em relação à direção do vaso governador, nós temos do ladinho dele a bexiga. Mais para fora, nós temos a vesícula biliar. Então, se você quiser liberar o exterior, às vezes é mais interessante você começar com uma vesícula biliar, né? Para depois trabalhar a bexiga, para depois trabalhar o vaso governador, em vez de ir direto no vaso governador. Claro que vai depender da síndrome, de como o paciente está se apresentando. E o que acontece? Chegamos aos pontos dos espíritos, finalmente, tá? Aqui existe uma divergência de informação. Essa divergência de informação se dá por causa da bibliografia que for utilizada pelo autor e do período de sistematização dos pontos. Os pontos de acupuntura, eles sofreram diversas alterações, principalmente referente aos seus números, tá? Ao longo das últimas décadas. Da última vez que foi feita essa alteração, um ponto criou uma divergência, que foi o VG10, que algumas bibliografias citam como VG11, tá? E o espírito do coração, Shen Tan, que algumas bibliografias citam como B45 e algumas como B44, tá? Então fiquem atentos, às vezes, ao nome do ponto. Se vocês verem um número e soar estranho, dá uma olhadinha no nome do ponto, tá? Porque diverge de uma bibliografia para outra, tá bom? Só que se nós temos aqui a alma corpórea, B42, né? Nós temos embaixo do B42, nós temos o B43, né? Se chama Gao Huang Shu, que é o ponto fantasma das membranas. E logo depois nós temos o B44, né? Então segue a numeração normal. Hoje nós temos aqui, do lado dele, do 42, nós temos o B13, né? Que é o Fei Shu. Embaixo nós temos o Shu dorsal do pericárdio. E abaixo do pericárdio nós temos o coração. Então fica B13, B14 e B15. Então segue o baile normal. Por isso que eu utilizei como orientação para vocês o B44, tá bom? Mas só fiquem atentos, se vocês verem algum livro, é o único ponto do Shu dorsal que diverge de uma bibliografia para outra, tá bom? E nós temos o B42, como faz conexão direta com o pulmão, ele é a porta da alma corpórea. Nós conseguimos, através do B42, acessar a alma corpórea. Nós temos o Shen Tan, o B44, como o átrio do espírito. Interessante esse ponto, que o átrio do espírito, gente, talvez eu esteja novamente falando adiantado a informação, mas senão eu esqueço de comentar o resto dela. O átrio do espírito, ele serve para limpar, para abrir a tua consciência e tirar preconceitos, tá? Isso é muito importante numa sessão de acupuntura. Por quê? Porque às vezes a pessoa acha que não vai melhorar, acha que não vai ficar boa, acha que você não é bom, acha que ela não merece. Limpa os padrões. Limpa os padrões. Ele limpa a mente contra informações já pré-definidas, pré-estabelecidas, né? Tanto que esse ponto, existe exatamente o mesmo ponto aqui, ó, o VG24. Também se chama átrio do espírito, Shen Tan.
Por quê? Porque eles têm exatamente a mesma função e porque eles se conectam também. Internamente existe um divergente que passa do B44 direto para o VG24. Por quê? Porque a gente precisa de um caminho energético para esses pontos funcionarem. Então, como as informações espirituais, mentais, elas não podem ir para dentro do coração, porque o coração é a morada da mente, é a morada do espírito, né? Vocês ficam o dia inteiro na casa de vocês? Não. Ficam? Não ficam, né? Tem que trabalhar. Ali, nem o stage fica direto na casa dele. Eu tô falando com ele, ele tá fazendo assim, não fico. Ele vai para casa dele para quê? Para dormir. Onde ele mora? Na residência dele, tá? Mas ele trabalha na residência dele? A não ser quem trabalha em home office agora, né? Mas aí surta, quem fica muito em casa. Mas fora isso, quem fica muito em casa está muito dentro da residência. Quem fica muito dentro da residência começa a gerar uma série de disfunções referentes ao padrão de se manter recluso. O padrão de reclusão, ele só deve se manter estabelecido, energeticamente falando, no período do inverno. Nos demais períodos, nós devemos executar movimento nos tempos adequados. Se não executarmos movimento nos tempos adequados, vamos gerar também um padrão de doença. Entenderam? Sendo assim, o átrio do espírito, né, onde nós vamos limpar os preconceitos, não temos que tirar ele somente de dentro do coração. Temos de tirar ele do subconsciente, da mente. Por isso que ele precisa de um ponto para conectar a função dele ao cérebro. Por isso que ele joga direto a energia dele, tem um divergente que parte dele direto para o VG24. Por isso que eles possuem o mesmo nome. Alguns pontos de acupuntura têm nomes iguais ou nomes complementares justamente com esse objetivo. Porque eles possuem divergentes que se conectam. Entendeu? O próximo que nós temos é o B47, o Hunmen, que é o portão da alma etérea. O portão da alma etérea, ele se refere à capacidade do fígado de levar o Shen até a cabeça e de se conectar com os planos mais superiores, né? O Hun, ele não está preso ao nosso corpo, ele se mantém preso ao nosso corpo. Alguém mantém ele preso. Quem mantém ele preso? O Shen. E o Shen consegue manter ele preso porque tem a alma corpórea aterrando ele. Porém, o Hun, ele tem, quanto à alma etérea, ele tem a capacidade de se desprender do nosso corpo para se conectar com outras pessoas em planos diferentes de existência ou com os planos celestiais. Então, o que acontece? O Hun, ele tem essa capacidade de, quando nós estamos dormindo, a gente chama de viagem astral, né? Ou de sonhos. Muitas vezes esses sonhos, essas viagens astrais, é simplesmente um movimento do Hun. E acaba que, às vezes, alguma informação que o Hun coleta, né, passa diretamente para o Shen. Quando passa diretamente para o Shen, você tem consciência do que está acontecendo. Mas normalmente não passa, existe um filtro. Esse filtro serve justamente para poder manter a estabilidade do Shen, porque o Shen não pode receber todas as informações de uma vez, mas ao mesmo tempo o Shen precisa de uns insights para poder ajudar a definir o seu caminho. Então a conexão do Hun com planos superiores ou planos diferentes energéticos se dá justamente para ajudar o Shen. E a gente tem isso através de uma intuição, de uma ideia, de uma inspiração. Então a inspiração, a ideia, a intuição, né? Quando você para planejar algo e vem, já sei o que eu vou fazer. Isso tudo vem do fígado, tudo vem do Hun. Porque ele já vivenciou aquilo, ele já experimentou aquilo momentos antes de acontecer com você. Então a ideia dele é justamente essa, tá? Tem a ver também o Hun com a capacidade de decidir, né? Aquela pessoa que é muito indecisa, pode estar com uma deficiência aí, não é? Todo órgão interno, ele se reflete externamente através do seu acoplado Yang. Então, as alterações de Hun,
ela se reflete externamente através do espírito da vesícula biliar. Todo órgão e toda víscera, ele possui um aspecto psicoemocional. Normalmente nós não trabalhamos, não estudamos, porque esses aspectos psicoemocionais, eles são ou ligados diretamente ao órgão yin, por isso que nós só estudamos os espíritos dos órgãos yins, ou então eles não têm tanta importância porque o yin que vai equilibrar e vai trabalhar ele. Então a capacidade de tomar decisões da vesícula biliar, ela está diretamente relacionada ao fígado, porque o fígado não está dando insight para a pessoa. Quando você precisa decidir alguma coisa, você precisa de alguma coisa lá dentro da tua cabeça, lá dentro do teu coração, que fale, pô, esse é o caminho. Faz. Ou então, ó, não vai que tu vai quebrar a cara. Quem dá isso? É o fígado. Através de quem? Da vesícula biliar. Por que da vesícula biliar? Porque a decisão é relacionada a alguma coisa do meio externo. Ou alguma atitude que você vai tomar referente ao trabalho, ou uma atitude que você vai tomar referente a um relacionamento. Mas quem vai fazer isso, quem vai trazer essa energia, essa informação do fígado para o meio externo, é seu acoplado yang. Então, seria assim, como se a vesícula seria o acionador, mas o fígado seria o insight, essa ideia. Mas quem aciona, quem dispara é a vesícula? não, porque se for a mesma coisa, só que por um trajeto interno, quem vai fazer isso vai ser o fígado. Entendeu? Se você tiver que decidir algo para você, vou decidir mudar de vida. Né? Não tem conexão direta com o meio externo. Tem indireto. O fígado vai fazer. Se eu decidir assim, vou abrir ou vou fechar essa porta? Ah, vou abrir. Quem trouxe essa informação para o meio externo? O acoplado yang, a vesícula. Entendeu? Ela falou isso. Então, assim, que o fígado ele decide, mas quem impulsiona é a vesícula. O veículo é a vesícula. É a ação. O A ação. veículo externo. Porque se o ação. veículo for interno, continua sendo o fígado. Ela falou, a decisão, a ideia é o fígado e a ação é a vesícula. Isso, impulsação é a vesícula. isso. Por isso que a gente coloca a vesícula como tomadora de decisões. Maciossi fala muito isso, né? Maciossi. Fala. Só que ele fala, existe um livro chamado Shen, da Elisa Rossi. Quem gosta dessa parte, eu recomendo sempre esse livro. É um livro muito interessante. É um livro bem denso, né? Bem parrudinho, tem bastante informação, mas é um livro bem legal. Qual que é o nome? Shen. Não tem como esquecer. Elisa Ross? Shen. Ah, eu tô bebendo. Obrigadão. Das coisas do Ross. Do Jeremy Ross. É parceira do Ross? Não, é Rossi. Ela é Rossi. É Ross mesmo. Isso. Que inclusive o prefácio desse livro é do Maciossi. Muito bom esse livro. Tá? Só uma dúvida, não tem esses parezinhos, tipo vesícula e fígado agindo juntos com os outros órgãos? Tem, Não, eles se mas eu digo conectam. nesse aspecto, De ação. tipo de ação, um idealiza, o outro age. Então, eles interdependem um do outro. Sempre. Eles se interdependem. Tem um exemplo, assim, Oi? desse tipo mais emocional? Que eu nunca tinha ouvido isso de outros órgãos, só desses dois. Acho que tem muita ligação com o rim, né? Com a Pulmão vontade, e né? intestino grosso. Talvez assim, né? Emocionalmente, eu quero, mas precisa da ação da vesícula para acontecer, né? Eu só quero, sem ação, não. Exato, aí eu tô perguntando assim, sei lá, do pulmão e do intestino, do coração e do intestino delgado, entendeu? Tá vendo por que eu falo que vocês me enchem de orgulho? É justamente por causa dessas coisas. Entendeu? É um padrão ali, né? Sim. Entendeu? E isso que é legal na medicina chinesa, Gabriel, é você conseguir pegar a informação, tá? Compreender ela e jogar para os teus questionamentos, as tuas dúvidas e tirar a tua conclusão. Por isso que eu sempre falo para vocês, para não tomar tudo que eu falo como realidade suprema. Vocês têm que pegar o que eu estou falando, juntar com outras informações que você já tem e tirar a tua conclusão, tá? E o que acontece? Realmente os outros órgãos, eles interdependem um do outro. Por isso que nós estudamos, em outros aspectos de estudo, nós estudamos, por exemplo, o fígado
como general, né? Como aquele que faz a estratégia para que os outros órgãos executem. Tá? O fígado ele também toma decisão, porque como general, ele vai escolher para onde vai cada tropa. Essa tropa vai para cá, essa tropa vai para lá, ele remaneja as tropas, ele remaneja o Qi, remaneja o Xue. Né? O Qi é quem ele movimenta, o Xue ele só armazena. Mas como o Qi movimenta o Xue, o cara acaba indo junto. Né? Porém, o que acontece? Ele remaneja a tropa. Tá? Mas quando o cara tá lá no campo de batalha, não sei se já deve ter visto algum filme, que os caras estão lá em cima da montanha, lá da colina. Aí tem os maluquinhos com espada lá embaixo. Os caras, de medo de tomar uma flechada, uma espadada. Tem que ter um agitador. Tem que ter um cara que grita, vamos lá, pega todo mundo, arrasar com eles, nós somos melhores. O agitador quem é? É o rim. É o rim. É a força de vontade. É a coragem. Quando o rim está com deficiência, ele apresenta o quê? Medo. Então a força de vontade, o grande agitador, é o cara que desencadeia, é o rim. Coincidentemente ou não, abriga a essência. E a essência é uma catalisadora de reações, que acelera uma função energética. Então o grande agitador é o rim. Então todos esses aspectos emocionais, eles trabalham juntos. Né? Porque se você tiver alguma alteração em algum desses aspectos, essa alteração vai traduzir em quem? No Shen. Vai traduzir na emoção do indivíduo. Vai traduzir como uma alteração psicoemocional, uma alteração emocional, afetiva, uma doença emocional. Né? Sob qual aspecto? Quem começou? E às vezes um acaba influenciando o outro. Sempre tem um conjuntinho, né? Como assim, né? Você sempre tem uma triangulação, né? Um conjuntinho ali que vai sempre dar tem. Sempre tem. Existe um grande dilema na acupuntura, não sei se vocês já ouviram falar disso, em relação a tratamento de doenças psicoemocionais, principalmente relacionado a pacientes com tendência a suicídio ou com história de suicídio. Já ouviram falar sobre isso? Que nós não devemos trabalhar o canal do rim junto com a vesícula biliar. A força para ele se matar. Senão você cria a decisão, né, facilita a decisão e dá a força de vontade para ele cumprir com aquela decisão. Tá? Só que acontece, vou dar minha opinião, tá? Não é realidade suprema não. Tá? Para mim, isso é uma visão muito limitada. Porque às vezes a pessoa que pensa, que tem pensamento suicida, às vezes, ela quer sair daquilo. Ela quer viver. É muito subjetivo, né? Como você Pois é. tudo, né? E como você chuta, você às vezes tira a capacidade dele de responder positivamente ou tomar a decisão de ficar bem pelo fato de você julgar que você vai facilitar um ato ruim. Eu acho que a não ser que a pessoa esteja no surto mesmo, né? No surto Também ninguém vai fazer acupuntura na pessoa. Pois é. Vou me matar! Aí você joga a pessoa na parede e encosta aí. Aí bota... Não dá. Isso aí. Exatamente. Fica parado aí. Não se mexe, não se mexe, não se mexe. A não ser que você faça os 12 fantasmas lá. É. Sei lá. Aí funciona a sua técnica de jogar agulha. Jogar agulha, por isso que eu tô treinando, a tirar a agulha assim. Tu não tava aqui não, né, Júlio? Tô treinando. Já tô treinando já há 3 semanas. Técnica do corpo espírito. Daqui a 6 meses eu consigo. Próximo curso. Eu fui pra Olha. técnica, certo. Assim, ó. O B49, né, que nós chamamos de espírito do baço, na verdade o espírito do baço é a intenção. A intenção, na verdade, é o direcionamento da ação do espírito. Então, quando nós direcionamos a nossa ação, essa ação se torna muito mais assertiva. Né? Nós conseguimos plasmar no corpo físico quando essa ação é direcionada. Quando é uma ação dispersa, você pode até acertar o alvo. Talvez não. Né? A mulher lá tinha bastante intenção. Acerta no alvo. Né? Que se ela não tivesse intenção, ia acertar na testa, no ombro, no joelho. Mas como ela tem intenção, ela acerta. Ela tá deficiente, né? E o que acontece? O B49 é a residência da intenção. Então ele ajuda a direcionar a ação, o caminho do paciente. Tá?
Nós costumamos utilizar muito ele quando a pessoa está com excesso de ansiedade, está pensando demais, está com a mente cansada. Mas o fato de nós utilizarmos isso é justamente porque ela está dispersando a energia dela, dispersando através da falta de orientação. Então, a orientação da energia, a concentração, vem através da intenção. A intenção vem através da determinação de um foco. E quem auxilia nisso é o I, que é o espírito do baço pâncreas, que é um desmembramento do Shen. O I, na verdade, é a informação que vem contida dentro do Shen, que vem falando o que ele tem que fazer, qual o objetivo dele, qual o caminho que tem que ser traçado. Então, ele auxilia a lembrar o Shen de seu destino. E não, ainda falta força de vontade, né? O Zishi, que é a residência da vontade. A residência da vontade, que é o aspecto emocional do rim, ele justamente é aquilo que eu falei para vocês, é o desencadeador da função. É que faz com que o rim, ele corra atrás da informação. Ele busque a informação, ele se movimente, ele se mexa. Faz com que o Shen execute algo que ele já planejou, ele já determinou o que ele quer executar, mas ele precisa dar um start. Então, o Zishi é como se fosse um motor de arranque, né? Coincidentemente ou não, quando nós ponturamos ele, a gente pontura o quadrado lombar. O quadrado lombar é o músculo que facilita a dissociação de cinturas e a movimentação de membros inferiores, né? E a conexão com o membro superior. Então, ele fica nesse local justamente para facilitar o início do movimento, o início da ação. É um ponto muito utilizado para dores na lombar, justamente pelo fato de muitas dores serem devido à alteração no quadrado lombar e, energeticamente falando, são dores que muitas vezes são causadas porque o indivíduo tem que executar algo, mas ele está travado. Então, não... é muito interessante. Às vezes, né? Muito interessante. Aqui, ó. Ou fazendo o que não quer. Ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem que, mas não faz, está travado. Não tem o start. Às vezes o sentimento de impotência, né? O Você medo, pode dar uma né? travada. O medo, a impotência, a preocupação daquilo gerar algum desconforto que acaba te paralisando indiretamente. Aí a gente já junta vários aspectos energéticos, né, de cada órgão e cada víscera. Pontos vocês já conhecem, provavelmente vocês já ponturaram, tá? Eu só coloquei aqui para vocês, caso vocês não tenham essa bibliografia, tá? Mas o importante desse trecho aqui da nossa aula é justamente mostrar para vocês que existem informações que o ramo externo pode trabalhar. Porque o ramo externo a gente vislumbra somente como pontos dos espíritos dos órgãos. Mas, na verdade, é a conexão yang, como eu falei para vocês, do afluente externo do canal da bexiga. Então, por isso que eles servem tanto para equilibrar o Shen, como, por exemplo, para a asma, dispneia, aversão ao frio, dor nos ombros, vômito, muitas vezes causados ou por uma falta de comunicação com o exterior, ou então por um patógeno na superfície. Por isso que muitos pontos do ramo externo eles têm funções e indicações similares, que normalmente são relacionados aos Liu Xia. Então nós temos o Shen Tan, que é o átrio do espírito. Olha que interessante. Mesma coisa. Tosse, asma, dispneia, plenitude torácica, rebelião do Qi. Então o que acontece? O Porru, ele trabalha tanto agitação e vômito como perda de consciência e os aspectos emocionais do pulmão. Quando a gente pula para o átrio do espírito, ele trabalha tanto alterações de aspectos mais exteriores, né, por invasão de fator patógeno externo, como também ele facilita a abrir e conectar com os orifícios da mente. Como eu falei para vocês, né? Quando a gente trabalha aqui, o Shen Tan, o átrio da mente, ele limpa a sua casa, a sua morada e tira o excesso de informação pré-concebida da cabeça. Tá? Então ele também tem sua função energética. Interessante,
Quando o Shen, ele consegue se movimentar sem trazer sujeira para dentro da casa dele, para dentro do coração, ele consegue compreender melhor as informações que ele coleta dos outros órgãos. Nós temos Hunmen, que é o portão da alma, né? A alma etérea, o B47. Ele tem, assim como os demais, ele tem alterações referentes ao fígado, alterações referentes à parte mais externa e também à parte emocional. Então nós temos o Hunmen, por exemplo, trabalhando tanto sensação de plenitude torácica, né? Plenitude nos hipocôndrios, dor na região do hipocôndrio. Nós temos o Hunmen trabalhando, por exemplo, azia, gastrite, diarreia, alterações referentes à madeira, invadindo tanto fogo como invadindo terra. Como nós temos também o Hunmen auxiliando a tomar decisões, já olhando por um aspecto da vesícula biliar, ou até equilibrar essas decisões e direcionar o seu fluxo, sua energia, assim como o fígado direciona o Qi junto com o sangue. Você usa mais agulha para baixo ou em direção à vértebra? Quando eu uso o ramo externo ou o ramo interno e eu quero jogar energia para fora do corpo, eu coloco direcionado para fora. Quando eu utilizo o ramo externo para jogar energia e informação para dentro de um órgão interno, eu tenho que direcionar essa energia para o ramo interno, para depois direcionar para o vasogovernador. Para do vasogovernador ir para dentro do órgão. Então eu direciono a energia obliquamente para dentro. Por isso que normalmente a gente coloca o oblíquo para dentro, né? Mas você também pode colocar o oblíquo para fora. Por que você não coloca o oblíquo para fora? Porque a maior parte das vezes a tua intenção é usar o excedente de energia para nutrir aquele órgão. Tem experiência com stripper? Tenho. Emocional, tratamento emocional, eu confesso que num primeiro momento eu não tive resposta, então não insisti. Tá? Para dor, o stripper funciona super bem. Tá? Para dor local. São pontos que muitas vezes, Roque, a gente acaba trabalhando para dores locais. Porque assim como eles trabalham os órgãos, eles também trabalham a circulação energética no local. E se você tiver uma estagnação, por exemplo, aqui você pega a região dos romboides, tá? Aqui, ó, o B13, ou B42, a gente pega próximo ao ângulo medial da escápula. Então você vai pegar lá não só trapézio, como elevador da escápula. Então são pontos que às vezes vão aliviar uma dor na cervical, uma dor no ombro. Por isso que tem indicação. Não sei, aqui, ó, dor nos ombros. Justamente pela localização anatômica. Porque assim como o meridiano ele é responsável pela parte de nutrição, ele é também responsável pela parte física. Lembra que eu mostrei para vocês? É o físico, energético e mental. Então esses três estão relacionados. Então quando a gente pontura um ponto, a gente não está trabalhando só, não, esse ponto só trabalha o espírito, fica tranquilo, não vai fazer nada aqui no local. Claro que vai. Vai fazer uma ação sobre aquele ponto. Tá? Isso quanto agulha. Se a gente jogar para stipper, por exemplo, ou jogar para laser, aí já vai ter uma resposta diferente. Entendeu? Bruno, entre stipper, as pastilhas que você recomenda e a Fotoion, você vê alguma diferença para dor em desempenho? Então, eu não costumo usar muito stipper, não. Eu só cito stipper porque a galera pergunta ou curte. Tá? Eu costumo usar agulha. Agulha, mas Ah, você vai mandar para casa, como manutenção. Não mando. Não manda? Não mando. Eu só utilizo stipper ou pastilha infravermelha. Infravermelho, Tá? E tem Fotoion também. Eu não conheço Fotoion, não tenho experiência. Mas assim, a pastilha infravermelha e o stipper, eu só boto para o paciente utilizar em duas situações. Ou o paciente está à distância, não tem como eu colocar nada nele, melhor ele colocar um chip do que ele botar agulha nele mesmo, né? Então, e nem colocar agulha pela câmera, né? Já contei essa história para vocês, né? Cara, vocês... R$400 a sessão, tá? Dá licença. Isso, Sabe de gente. nada, inocente. Vamos Tá aqui, ó, fazer agora já. isso, né? Essa parte a gente também edita, né?
A parte a gente corta aí da gravação. Ou não, né? Tem a da carta do tarô também, né? Oi? Tem a da carta do tarô. Carta do tarô, que a pessoa joga tarô, pei, descobri tua síndrome energética. Nossa. Deixa eu ver qual o ponto. Pei, joga o tarô, descobri qual o ponto. Agora é só botar. É. É. E magnetos? Tem a radiestesia também. Viu a radiestesia? Não? Oi? Descobre qual é a síndrome energética através da radiestesia, depois vê qual o ponto através da radiestesia. Né? Como se fosse uma mesa Ouija. Então, assim, você usa os espíritos, né? Para teu... Não precisa estudar. Eles querem comer, às vezes ele pega e Não escreve. sou contra, nem tô falando que não funciona, não, tá? Tô dando a minha opinião. Tem um livro Se o dedo abre, não. esse é cinésio. É cinésio. Um livro de quem? Não, tá no Aí livro. fala Do Kindle. Tá no livro da professora em espanhol. Ele colocou lá, por exemplo, é um dispositivo de Charriot, que é um tipo de uma coisa, parece uma radiestesia. Que você descobre a disfunção do corpo da acupuntura através desse aparelhinho. Eu fui procurar onde está esse aparelhinho. Então, Gilberto, eu tenho um aparelho, tá, que eu ganhei. Eu comecei a estudar a parte terapêutica, esotérica, muito cedo. E eu tive uma professora, com 14 anos de idade, eu tive uma professora de radiestesia e de cromoterapia, que ela era uma senhorinha, Dona Idalina, senhorinha assim, amo de paixão ela até hoje. Ela, tadinha, não está enxergando, está andando com muita dificuldade, já está com 92 anos. E ela começou a estudar numa época que não tinha muito conhecimento e ela trabalhava em escola. Então, assim, ela trabalhava com educação primária. Então, ela não é da área da saúde, ela simplesmente estudava porque ela gostava de fazer o bem ao próximo e queria estudar alguma coisa. E não tinha internet, não tinha o Kindle, né? Não tinha Amazon para comprar livro, não tinha curso em cada esquina. Então, o que acontece? Ela pegava informação e depois juntava. Como ela gostava muito de radiestesia, ela criou uma tabela, um quadrão assim, para os pontos de acupuntura e para as síndromes energéticas, e ela ficava lá com o pêndulo para descobrir a síndrome energética e ver o ponto. Depois ela pegava e botava uma intenção, alguma coisa, num boneco de acupuntura. Isso é uma técnica de radiestesia, tá? Ela fazia, relatava que tinha resultados positivos, os pacientes relatavam que tinha resultados positivos. Não sei. Eu, particularmente, não faria, tá? Aprendi na época, achei muito legal, tá? Mas eu não faria, tá? Acho que a minha crença ainda é muito limitante para isso. Acho que a pessoa tem que estar num plano astral mais superior do que eu estou no momento, né? Não sei. Tudo é possível. Então eu realmente não sei. Mas existem milhares de coisas que existem hoje que há anos atrás falavam que era mentira. Star Trek, né? Jornada nas Estrelas. O cara pegava lá em 1960, né? Em 1950, pegava um decoder e falava assim, deixa eu ver qual é o problema da pessoa. Lembra? Aí ficava aqueles barulhinhos. Pi, 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 pi. A cara, tem isso. Hoje a gente faz a mesma coisa com o celular. Não é verdade? Então, assim, existem pessoas que estão muito à frente do seu tempo. Eu ainda não cheguei nessa capacidade de usar o pêndulo para diagnosticar e usar para tratamento, Você não. chegou a estudar radiestesia? Oi? Estudei, já usei muito radiestesia. A radiestesia eu acho muito... Radiestesista e eu utilizei acupuntura com Mas radiestesia, você então tem tinha- conhecimento de Não, acupuntura. mas assim, sim, aí eu já sabia Bom, acupuntura. isso. Eu utilizei muito na pandemia. Acupuntura energética à distância e assim, né? A pessoa recebia através do voduzinho, boneco e tinha resultados. Pois é, eu tô falando assim para você. Sim. Existe. Agora, tem pessoas que não vai entrar nunca nada mesmo, porque elas também não têm a abertura, né? Sim. Elas nem vão procurar. Agora, quem quer... Mas é o que eu tô te falando, existe. A galera faz. Eu não faria. Eu, Bruno. Não tô falando que é errado ou não funciona. Hoje eu tenho muito cuidado, gente, para falar que alguma coisa não funciona. Porque eu já quebrei a minha cara algumas vezes. Você, isso não funciona, não. Aí depois eu mesmo usei em mim e funcionou. Aí você vou parar de falar isso, né? Que às vezes eu fico me queimando. O magneto é maravilhoso. Uso muito. Funciona super bem. Uma vez eu peguei um número da Jornal Charles Medicine, aí tinha um artigo que eu achei interessante, que era Qigong.
e colocava uma mão no CS8 em Bairro e outra em BG14. Aí você fazia a articulação incrível, porque a mão, eu vi uma colega, na mão começou a pegar fogo. Não sei por quê. Deixou o circuito. Eu achei interessante. Da hora na jornal, em cima. Então, existe o mesmo trabalho com termografia. Você já viu? Os primeiros trabalhos de termografia com acupuntura foram sobre IG4, que a pessoa puntura IG4 e o trajeto do intestino grosso aumenta a vascularização, né? Ou seja, aumenta a quantidade de Qi. O Qi carrega o sangue junto com o Yang do Qi aumenta o calor. Então na termografia aparece direitinho o trajeto do intestino grosso. Aí depois fizeram a mesma coisa com imposição de mão. No mesmo meridiano ou em níveis energéticos que se equilibram, se colocar o CS8 lá, o Gom, é o mudra da mão, né? É o chakra da mão. Então o que acontece? É um ponto de conexão do teu espírito e da tua intenção com a energia do indivíduo. Quando nós botamos acupuntura, a gente não só enfia uma agulha. A gente tem que ter intenção para a gente, com o nosso Qi, mobilizar o Qi da pessoa. Então a agulha é como se fosse uma extensão, um transdutor, um edema, que você, uma antena, perdão. Uma antena que você vai jogar a informação que você deseja dentro da pessoa. Aí fizeram um estudo, que botando a mão, né, em vez de botar agulha, e fazer termografia. E o trajeto do canal aumenta a vascularização. Certinho. Muito legal. B49 é a residência da intenção. Como eu falei para vocês, ele é relacionado ao B20, que é o Pichu, que é o ponto dorsal do baço pâncreas. Tá? E ele está relacionado diretamente com o foco, com a atenção que o espírito tem que manter em determinada função, com o objetivo que ele quer traçar e alcançar. Então, a intenção, na verdade, é o poder de concentração do indivíduo. É ele focar naquilo que ele quer, naquilo que ele deseja, naquilo que ele almeja. Tá? Pode... Um déficit de atenção aí é um ponto bom também? Ou o déficit É um ponto maravilhoso, porque o déficit de atenção, ele normalmente está relacionado com alteração no baço. Tá? Do baço? É do baço? Do baço. Tá? E o B52. Isso. Inclusive, nós... O B52, Zixu, que é a residência da vontade, o B52. O B52, como eu falei para vocês, anatomicamente falando, ele fica na altura do quadrado lombar, né? Que vai facilitar a movimentação e a articulação, a dissociação de cinturas para poder alcançar o seu objetivo. Porém, o B52, ele também tem uma relação direta com o impulso de alcançar, de se movimentar em direção à intenção que o baço traçou. Quem traça a estratégia é o fígado. Quem toma a decisão para aquilo tudo seja feito é a vesícula. Quem vai decidir qual vai ser o primeiro ataque, qual vai ser o primeiro movimento, qual vai ser o primeiro passo, vai ser o baço pâncreas. E quem vai dar o primeiro passo é o rim. Então, sem o rim, a gente não se movimenta. Por isso que ele está relacionado com a força de vontade. Tipo assim, galera, vamos. Botei para vocês os cursos disponíveis, que vocês já conhecem, mas eu botei na apostila aí. Tá? Uma pergunta, professor. Diga. Eu escutei, assim, ao longo dos estudos, de que quando você vai fazer o agulhamento do Beichu emocional, você tem que fazer em par com o Beichu da primeira fileira do órgão. Isso é real? Não necessariamente? Não necessariamente. Não necessariamente. Você normalmente faz em par quando você tem uma alteração física associada. Por exemplo, uma contratura na musculatura paravertebral, um estiramento na musculatura paravertebral, uma pedra no rim, no caso do rim, por exemplo, uma insuficiência renal, com muito medo da morte. Aí você utiliza
os 4 pontos. Fora isso, não há a necessidade não, tá? Não significa que não possa ser utilizado, mas não há necessidade. Uma coisa que eu não recomendo é fazer a conexão direta. Eu já vi a galera fazendo transfixação, tá? Eu não recomendo, porque dependendo do formato do corpo da pessoa, vocês podem fazer lesões e dependendo da profundidade do ponto. Então tem gente que tem essa estrutura muito abaulada, quando você perfura assim, você pode pegar um tecido muito profundo, pegar um vaso ou até o peritônio. Então tem que tomar um pouco de cuidado aí em relação a isso. Você faz agulhamento, a gente já falou isso, mas você faz agulhamento também, você faz oblíquo, né? Você faz ele no perpendicular. Nessa altura aqui, você pode fazer tanto perpendicular quanto oblíquo. Quando eu quero direcionar a energia para dentro do tecido, para dentro do vaso governador, eu faço oblíquo. Quando eu quero trabalhar, por exemplo, trabalho físico, eu quero trabalhar o quadrado lombar porque a pessoa foi pegar muita sacola no mercado e contraturou. Então ele faz uma estagnação de Ti-Chue por distensão do vaso. Como ele fez por distensão do vaso, o que acontece ali? Vai haver uma estagnação. Mas foi por trauma mecânico, não foi alguma alteração energética. Pode ter até alteração energética facilitando, mas aí no caso eu faço uma puntura perpendicular, porque aí eu vou ser mais assertivo. Porque se a alteração está aqui, tá? Eu venho na altura do ponto e direciono a agulha para cá, e isso aqui é tecido adiposo, olha para onde a agulha vai. Entendeu? Então, perpendicular, a probabilidade de você acertar o ponto exato é absurdamente maior do que se fizer oblíquo. Agora, isso mais para os pontos abaixo, né, do tórax, né? Sim. Era só Sim. para tirar dúvida, porque é sempre bom, né, mestre? Querido Sim. mestre? Depende de duas coisas. Depende da agulha e depende do indivíduo, tá? Normalmente eu utilizo, por exemplo, quando eu vou pegar muito ponto na região torácica, eu utilizo agulha de 15. Tá? E se eu quiser pegar um ponto muscular, uma estrutura física, eu faço perpendicular no tórax. Só que a agulha é desse tamanho. Então, assim, se eu botar a agulha e martelar, acho que não vai chegar nem perto de fazer qualquer espécie de lesão, entendeu? Então não tem problema nenhum. Agora você não pode pegar uma agulha de 30, de 40 e colocar perpendicular na altura do tórax. No caso da japonesa, que nós utilizamos maiores e mais finas. Né? Mesmo assim. Mesmo assim, vai continuar sendo longa a agulha. Outra coisa em relação à japonesa, no caso de Manaka, sempre tem as orientações, né, de você utilizar. A gente sempre usa os maravilhosos, né, e também a combinação de maravilhosos e também atrás os chus. Então tem duas formas, né? Tem já o dado por ele e tem também a forma tátil, né? De você verificar que você tem os excessos, né? Para utilizar. Sim. No caso também, tanto das almas, a gente pode utilizar, os espíritos, aliás, a gente pode utilizar também pela tátil dos excessos? Podemos, é uma das formas de diagnóstico, né? Nós temos os 4 métodos, um deles é a palpação. Você, através da palpação do meridiano ou da sensação do meridiano, você consegue identificar um excesso ou uma deficiência. Aí pode ser usado sim. Gente, ó, não vão embora, tá? Porque tem muita coisa pra gente comer e beber, mas muito, muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho. Vamos tomar um café. É café da manhã / almoço, entendeu? É um brunch. Maravilhoso. Brunch. É um brunch com acupuntura, né? Gente, muito obrigado. Agora, ó, vou pedir para todo mundo dar um sorrisão bonitão pra gente tirar uma foto.